Muito bem, pessoal, já está acabando essa aula. Força, concentra aí, vamos mais um pouquinho comigo aqui. Vamos ver como que vai ficar essa nossa peça aqui de agravo em execução? Então vamos lá. Endereçamento da petição de interposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, vara de execuções criminais da comarca do Rio de Janeiro. Identificação do feito e do preso, né? Processo número, recorrente, Gilberto. Introdução. Gilberto, já qualificado nos autos da execução penal acima referenciado, por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável decisão que negou a concessão de livramento condicional ao recorrente, interpor tempestivamente o presente agravo em execução, com base no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, tendo em vista não se conformar com a R-decisão. Requer, em sede de juízo de retratação, a reforma da decisão e, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja recebido o presente recurso encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça para regular processamento. Termos em que pede deferimento. Rio de Janeiro, já sabemos qual é a comarca, 30 de março de 2015, advogado, OAB. Como que vai ficar? Você vai passar um traço e aí você vai pular uma linha e vai começar. Razões de agravo em execução. Recorrente, Gilberto. Recorrido, não precisa colocar. Processo número, você não vai colocar, que senão vão achar que você está identificando a peça. Egrégio tribunal, colenda câmara, ínclitos desembargadores. Lembre-se dessas palavras. Dos fatos. O recorrente, quando primário, apesar de portador de maus antecedentes, praticou um crime de roubo simples, pois, quando tinha 20 anos de idade, subtraiu de Renata, mediante grave ameaça, um aparelho celular. Apesar de o crime restar consumado, o telefone celular foi recuperado pela vítima. Os fatos foram praticados em 12 de dezembro de 2011. Por tal conduta, foi Gilberto denunciado e condenado como incurso nas sanções penais do artigo 157 caput do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 dias multa, tendo a sentença transitada em julgado para ambas as partes em 11 de setembro de 2013. O recorrido havia respondido ao processo em liberdade, mas desde o dia 15 de setembro de 2013 vem cumprindo a sanção penal que lhe foi aplicada regularmente, inclusive obtendo progressão de regime. Nunca foi punido pela prática de falta grave e preenchia os requisitos subjetivos para a obtenção dos benefícios da execução penal. No dia 25 de fevereiro de 2015, foi formulado pedido de obtenção de livramento condicional junto ao juízo da vara de execução penal da comarca do Rio de Janeiro. O pedido, contudo, foi indeferido, apesar dos requisitos subjetivos estarem preenchidos sob os seguintes argumentos. A. O crime de roubo é crime hediondo, não tendo sido cumpridos até o momento do requerimento 2/3 da pena privativa de liberdade. B. Ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos objetivos para o benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador de maus antecedentes, deveria cumprir metade da pena imposta para a obtenção do livramento condicional. C. Indispensabilidade da realização de exame criminológico, tendo em vista que os crimes de roubo, de maneira abstrata, são extremamente graves e causam severos prejuízos para a sociedade. Contudo, nobres jogadores, data vênia, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a decisão ser reformada pelas razões de fato e de direito que segue. Volta aqui para mim mais rapidinho. Vejam vocês, o que nós fizemos até agora? Só transcrevemos o problema de forma resumida para nós sabermos o que é que está acontecendo, para que os desembargadores saibam o que está acontecendo, para que eles entendam qual é a razão do nosso inconformismo, por que é que nós recorremos, por que é que nós ingressamos com agravo em execução. Ao final de contarmos a história, assim como no recurso de apelação, assim como no recurso em sentido estrito, nós vamos formular essa frase. Veja você, já foi mais da metade da tua peça. E nada aqui você precisou decorar. Tudo aqui você já sabe como fazer. Aqui mais uma coisinha para você não perder tempo.
esta frase aqui que eu estou te dando é uma frase que você já tem que ir com ela em mente, para você não perder tempo para tentar formular, que é essa que serve tanto para apelação, recurso sentido estrito e agravo em execução. Contudo, nobres julgadores, data vênia, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a decisão ser reformada pelas razões de fato e de direito que seguem. Perfeito? Então, do direito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos enfrentar um a um os argumentos que o magistrado utilizou para indeferir o benefício que nós queremos para o nosso cliente. Tá certo? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. O magistrado de primeiro grau, em sua decisão, diz que o executado não tem direito ao benefício sob o fundamento que o crime de roubo é crime hediondo e, por esse motivo, não cumpriu o requisito objetivo de 2/3 da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Contudo, tal entendimento não se sustenta, tendo em vista que, conforme se observa no artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, não consta no rol trazido por referido artigo o roubo como crime hediondo. Assim, nobres julgadores, deve ser observado que a fundamentação trazida pelo magistrado em sua decisão é equivocada, uma vez que para a concessão do livramento condicional, nos termos do artigo 83 do Código Penal, é necessário somente que o executado tenha cumprido mais de 1/3 da pena, requisito objetivo já preenchido. Volta aqui para mim, Má, por favor. Veja você, amiguinho, amiguinha. Falou em crime hediondo? Se você tem uma memória fotográfica e você se lembra de todos os crimes hediondos, que bom, eu não lembro. Não tenha preguiça. Vá até a lei de crimes hediondos e analise se o crime que o juiz está falando consta desse rol. Ah, professor, mas eu não sei procurar a lei. Gente, tem índice no código, vá para o índice. Então, está escrito lá, hediondo, a palavra hediondo, então você vai procurar qual é essa lei. Agora, se você não sabe encontrar lei no código, então, pelo amor de Deus, vamos lá. Começa a procurar, saber como manusear o código. Você tem que saber manusear o código, perfeito? Então, você vai até a lei de crimes hediondos, dá uma estudada, dê uma lida, inclusive antes da prova, você tem que pelo menos ter dado uma lida nessa lei de crimes hediondos para saber quais são os crimes hediondos. O crime de roubo não é crime hediondo. Hediondo é somente o roubo qualificado pelo evento morte, que é o latrocínio. Muito bem, vamos lá para o segundo argumento. Ainda em sua decisão, o magistrado sustenta que, ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos objetivos para o benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador de maus antecedentes, deveria cumprir metade da pena imposta para a obtenção do livramento condicional. Contudo, tal entendimento também não prospera, uma vez que o cumprimento da metade da pena é imposto somente para os condenados reincidentes em crimes dolosos, nos termos do artigo 83, inciso 2 do Código Penal. E o recorrente é primário, não podendo a condição estabelecida no dispositivo invocado ser estendida aos portadores de maus antecedentes. Volta aqui para mim. Você entendeu? O juiz está dizendo que ele, por ser portador de maus antecedentes, não tem direito ao livramento condicional. Ele tem que cumprir metade da pena por ter maus antecedentes. Mas não é isso que a lei diz. A lei diz que tem que cumprir metade da pena quem é reincidente em crime doloso. Ter maus antecedentes não é a mesma coisa que ser reincidente. Então, o nosso cliente, ele é portador de maus antecedentes. E o fato dele ser portador de maus antecedentes não impede ele de ter o benefício. Então, nós vamos dizer que tem que ser afastado o entendimento estabelecido no artigo 83, inciso 2. E tem que ser aplicado o livramento condicional ao nosso cliente. Muito bem. Terceiro argumento do juiz que nós vamos afastar. Por fim, o magistrado de primeiro grau negou o benefício ao recorrente, alegando a indisponibilidade de realização de exame criminológico, tendo em vista que os crimes de roubo, de maneira abstrata, são extremamente graves e causam severos prejuízos para a sociedade. Contudo, a súmula 439 do STJ diz justamente o contrário, ao afirmar que admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Ora, nobres julgadores, a simples alegação de que crimes de roubo de maneira abstrata são extremamente graves e causam severos prejuízos para a sociedade não é motivação idônea para determinar a realização do exame criminológico, motivo pelo qual a decisão do magistrado de primeiro grau, neste ponto, também não deve prosperar. Volta aqui para mim. Olha o que eu fiz. Eu não criei nada, nada saiu da minha cabeça. A única coisa que eu fiz foi criar um texto com base no que tem no problema e na súmula que eu conheço. Só isso. O problema disse que o juiz não concedeu porque o roubo, abstratamente, só pelo fato de ser roubo, é um crime grave. Só isso. Essa foi a motivação. A súmula diz que cabe exame criminológico, porém com fundamentação idônea. Aí como que eu rebati? Alegar que o crime de roubo é grave abstratamente não é motivação idônea. Então também não deve prosperar a necessidade do exame criminológico. Só isso que eu fiz. Perfeito? Então, o pedido. Diante de todo exposto, nobres julgadores, requer seja o presente recurso conhecido e provido, sendo reformada a decisão do juiz de primeiro grau que negou o benefício do livramento condicional ao recorrente, devendo ser tal benefício concedido nos termos do artigo 83 do Código Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura. Volta aqui para mim. Você viu como que é simples o pedido no agravo em execução? Você vai pedir que seja provido o recurso, consequentemente seja concedido o livramento condicional. Se eu quero que ele seja colocado em liberdade, estando ele preso, expedição de alvará de soltura. É isso. Tá? Então, o pedido no agravo em execução ele é simples. Você pede o provimento do recurso, consequente reforma da decisão, consequente concessão daquilo que você pede, consequente alvará de soltura. Finalzinho. Termos em que pede deferimento e o final você já sabe, Rio de Janeiro, porque eles nos deram onde que é a comarca, 30 de março de 2015, advogado OAB. Pessoal, espero que você esteja conseguindo aprender, que você esteja conseguindo acompanhar, espero que essa aula tenha enriquecido um pouquinho mais os seus conhecimentos, espero estar sendo útil para você. A minha função aqui é ser útil, é te servir, é fazer com que você consiga aprender melhor. Eu quero ser só um instrumento, o mérito é todo seu. E espero estar podendo ser um instrumento útil nas tuas mãos para que você consiga chegar à compreensão da matéria e conseguir a sua aprovação, que é o que você tanto quer, aquilo que você tanto espera. Estamos juntos e vamos até o final, até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Pessoal, obrigado por você estar aqui comigo até aqui e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.